Então, nesta reflexão matinal, eu quero mais uma vez compartilhar com você, ler Hebreus capítulo número 12, quando as Escrituras Sagradas nos orientam a que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tão de perto, que tão tenazmente nos assedia, uma vez que estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, porque você sabe, você e eu estamos neste mundo, não somos deste mundo, disse Jesus, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, este tempo que nós estamos passando neste mundo, nesta terra, tem como propósito maior vivermos para a glória de Deus, exaltando sua pessoa e vivendo de maneira digna do Evangelho, coerente, de maneira simples, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma imposição legalista, mas vivendo em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. E para vivermos desta forma, precisamos nos desembaraçar, precisamos lançar fora da nossa vida, nas nossas ações, reações, atitudes, sentimentos, intenções e motivações, tudo aquilo que não glorifica a Deus, para que vivamos uma vida de testemunho dentro da perspectiva de glorificar o nome do Senhor. Ou seja, as promessas dEle, as bênçãos dEle, tudo que você e eu recebemos e temos da parte de Deus, tudo que nós recebemos como provisão dEle, é para que Ele seja glorificado por nosso intermédio. É assim que diz a palavra de Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, vocês lancem fora, despojando-vos de todos os maus hábitos, de todos os velhos hábitos, uma vez que vocês estão crucificados com Cristo, são novas criaturas, vocês podem agora se despojar das atitudes erradas, pecaminosas, enganosas. Não haja entre vós, diz a Bíblia, nenhum profano, não haja entre vós ninguém que venha se desviar dos caminhos do Senhor. São ensinamentos bíblicos para a sua, para a minha, para a nossa vida, para a edificação da nossa casa, para a edificação da nossa própria vida em Cristo. E ele diz, há uma carreira, há um caminho, há uma vida, há um plano, há um propósito, há um projeto estabelecido, para que você com perseverança, você corra, você ande neste caminho, porque é preferível andar pelo caminho estreito, tendo a palavra de Deus para iluminá-lo, do que andarmos num caminho largo e cairmos, do que andarmos num caminho espaçoso nas trevas. Lembre-se, é melhor andar num caminho estreito e apertado, iluminado, do que andar num caminho largo e espaçoso em trevas. Porque no caminho que você e eu andamos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que aqueles que estão em Cristo não vivem em trevas. É por isso que sim, eu vou continuar questionando a partir da minha vida, já falei isso aqui repetidas vezes para você. Antes de eu levantar qualquer palavra, antes de eu trazer qualquer palavra para você, esta já passou pela minha vida, disciplinando-me, corrigindo-me. Sim, senhores, essa é a verdade. Eu não venho aqui para dar lição de moral para você, até porque a moral que eu recebi, que eu recebo, da tradição dos meus pais, da tradição da sociedade, ótimo. Aquelas que puderem ser ajustadas, adequadas à palavra de Deus e à moralidade de Cristo, das Escrituras Sagradas. Porque eu não tenho que ficar preocupado com a satisfação que devo ou não dar para a aprovação dos homens em relação àquilo que a sociedade determina. Eu preciso sim viver em santidade, em justiça, em integridade, de pensamento, de motivação, de intenção, diante de Deus, meu irmão, minha irmã.
desembaraçando-nos de tudo. Tudo não são só as coisas terrenas, não são só as coisas externas, não são só as coisas que me rodeiam. Tudo é tudo no nosso espírito, alma e corpo. Quando eu falo aqui que nós precisamos cuidar da alma, dos sentimentos, das emoções, as pessoas acham que eu estou falando algo que não é espiritual. Meu irmão, não há nada mais espiritual do que cuidar da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas motivações. Não há nada mais espiritual do que cuidar da sua mente. Ter uma mente renovada, uma mente descansada, uma mente que esteja habitada pela palavra de Deus, ricamente pela palavra de Deus. Nós, você e eu precisamos, é uma necessidade, cuidar do espírito, da alma e do corpo. E então, quando a Bíblia diz, você tem que lançar fora, você tem que se desembaraçar, sair, nada pode te prender. Nada pode te oprimir, nada pode te conduzir, nada pode te escravizar, nada pode ter o senhorio, o domínio, o governo, o reino sobre a sua vida, senão o Senhor Jesus Cristo. Porque você tem que olhar para Ele. Este é o ponto. Essa semana o tema está sendo olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, sendo Ele o autor e o consumador da nossa fé, nós nos desembaraçamos de tudo que é humano, de tudo que é do sistema deste mundo. Nós nos desembaraçamos de toda religiosidade, de todo legalismo. Nós nos desembaraçamos de todo medo. Pessoal, não é possível que diante da possibilidade real, próxima da morte, nós venhamos a ficar temerosos. Gente, eu não estou dizendo em hipótese alguma que as pessoas têm que aglomerar, têm que deixar a máscara para lá, a higiene para lá. Nunca isso. Você não vai me ver na rua sem máscara. Dentro do carro tudo bem, mas na rua eu estou com máscara, eu estou evitando contato com as pessoas, proximidade com as pessoas. Nós fazemos as reuniões com todo cuidado, sim, mas por favor, que isso não se torne em pânico, em medo, em opressão. É diferente você ter prudência, é diferente você ter cautela, cuidado, mas você e eu não podemos nos deixar oprimir, não podemos nos deixar ficar neuróticos agora e doentes. Foi provado isso, muita gente ficou doente com medo da morte, muita gente ficou doente por causa do isolamento. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a morte não tem domínio sobre nós, que nós não, por favor, misericórdia, não use isto para ser irresponsável e inconsequente. Não use isto, mas preste atenção, você precisa entender que com todos os cuidados, com toda a prudência, nós não tememos a morte, nem do Covid-19 e nem de nada, meu irmão e minha irmã. Olhando para Jesus, nós lançamos fora, nos desembaraçamos de tudo que vem para nos oprimir e impedir-nos de viver o propósito e a proposta e o plano e o projeto de Deus. Nós temos uma carreira, está escrito na Bíblia, que nos está proposta. Para cumprir esta carreira, a palavra de Deus está dizendo, você lança fora todo o peso, todo o pecado que te rodeia, tudo aquilo que te atrai, que te impede de viver esta carreira. Com perseverança você vai viver esta carreira, mas para vivê-la você precisa olhar para Jesus, porque Jesus é o autor, Ele cria, Ele é o consumador, Ele estabelece a nossa fé. Isso é maravilhoso. Jesus, Ele, quando nós temos falta de fé, quando nós estamos incrédulos, Ele ajuda-nos na nossa incredulidade. Você pode inclusive orar assim, Jesus, enche minha mente com a Tua palavra. Claro que quando você diz Jesus, enche a minha mente com a Tua palavra, você está lendo a Bíblia, comendo as Escrituras Sagradas, para que o Espírito Santo revele a você, não é? Você não está pensando que vai Jesus agora fazer assim, tá?
ou pim, e agora a sua cabeça está com a Bíblia toda registrada. E se você fizer isso e der certo, irmão, ora por mim, faz em mim também, mas eu tenho que ler a Bíblia, recitar a Bíblia, profetizar, tenho que falar, é o tempo todo exercitando, trazendo à memória a palavra de Deus. E aí eu quero um texto, eu vou lá, não sei, não lembro, eu digito e vou atrás e vou pesquisar e trazendo, decorando, falando, profetizando, anunciando, proclamando a palavra de Deus no meu espírito, na minha mente, no meu corpo, na minha boca, em todo o tempo, porque eu vou trazer à memória, trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Nada me dá mais esperança e que me leva à perseverança do que saber que o meu Deus, Ele é aquele que me conduz em triunfo em todo o tempo. Não importa se eu estou vivendo tribulação, provação, dificuldade, lutas, o meu Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas, renovando a minha mente, trazendo-me a esperança, dando-me a perseverança de cumprir este propósito que Ele tem para a minha vida. Olhando para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador, diz a Bíblia. Ele é aquele que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele desprezou tudo aquilo que os homens teriam sobre a vida dele, o julgamento que os homens teriam e tiveram sobre a vida dele, achando que ele estava sendo derrotado, fracassado naquela cruz, mas nós já vimos isso aqui durante essa semana. Ele foi vencedor, vitorioso, triunfante naquela cruz, destruiu todos os nossos inimigos, aniquilou o pecado, venceu principados e potestades, nos fez morrer com Ele, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos deu novo espírito, novo coração, nova vida, transformou, renovou a nossa mente pelo poder da ressurreição dEle, pelo poder da palavra, enfim, um milagre tremendo, uma transformação maravilhosa, algo sobrenatural Deus fez nas nossas vidas pelo poder da sua palavra e pelo seu poder. E agora então, este Jesus, para o qual estamos olhando, depositando toda a nossa esperança nele, as Escrituras Sagradas nos levam e nos mostram que Ele quer que nós possamos trilhar um caminho de retidão, de justiça, nos mostra que através da disciplina, como nós lemos aqui no capítulo de número 12 de Hebreus, a partir do versículo de número 10, diz que na disciplina Ele traz o aproveitamento para sermos participantes da sua santidade. Então, o propósito de Deus para você e para mim, quando Ele nos corrige, não é a punição, não é vingança, não é aquela coisa, vou fazer isso aqui para você ver, você não me obedece, não é nada disso. Deus não castiga ninguém, Deus não deseja o mal a ninguém, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus, Ele quer nos abençoar e por vezes, quando somos disciplinados, nós o somos para que você e eu sejamos aperfeiçoados pelo sofrimento e possamos ser separados, santificados para Ele. E a bênção de tudo isso, eu quero que você abra nesta manhã comigo, aí em Hebreus, no capítulo de número 4, para que você conheça estas verdades tão tremendas e maravilhosas, porque a Bíblia é muito clara quando ela nos mostra a superioridade do sacrifício de Cristo, do sacerdócio dele. Vimos isso ontem aqui. Lembrando a você que nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Depois você dá uma lida lá, como é que isso é interessante. Quando Jesus discute com os judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, a partir do versículo de número 22, 29, alguma coisa assim, enfim, ou antes até. Mas a Bíblia diz que Jesus entra na discussão com eles, e é muito interessante que eles alegam ser filhos de Abraão. Eles não falam que eles são filhos de Moisés, porque os hebreus realmente são descendentes de Abraão, é verdade. Mas você vê que interessante, aí Jesus fala que nada, vocês são filhos de Abraão, nada. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não fariam o que estão fazendo comigo. E, enfim,
é muito interessante se lembrar, você não está debaixo da lei de Moisés. Meu irmão e minha amada irmã, você é povo santo, povo escolhido, povo de Abraão, povo da fé, o hebreu. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Você é filho de Abraão. Estabeleceu a conexão com Melquisedeque. Foi abençoado por Melquisedeque, que é uma figura da pessoa de Cristo, de Jesus. Então, este Filho do Deus Altíssimo, este sacerdote santo, perfeito, eterno, nós vimos isso ontem, você pode conferir, ele nos oferece agora a condição. Esse que é o ponto da essência do Evangelho, viu, gente? Deus nos liberta do pecado, Deus nos transforma e coloca em nós o Espírito Santo, para que agora você e eu possamos decidir viver para Ele, para a glória dEle, a partir da nossa decisão, que vai, além da nossa vontade, desejo. Beleza? Você tem um desejo. Esse desejo, essa vontade, se ela é contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que é uma tentação. Você está sendo tentado a quebrar um princípio da palavra de Deus. Então é tentação. Tudo que nos leva ao pecado é tentação. Tudo que nos traz sofrimento, privação, luta, tal, é provação. Provação é uma coisa, tentação é outra. Provação não nos leva ao pecado. Luta não nos leva ao pecado. Tentação é um desejo que fere a Deus e a sua palavra. Em relação à tentação, Deus nos dá o escape, Deus nos dá o Espírito Santo, nós rejeitarmos a tentação e fazermos a opção pela santidade, pela obediência, pela submissão à sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sempre Jesus, o foco, o centro, a base, o fundamento é Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, já falamos isto ontem aqui, que o sacrifício, a oferta de Jesus foi nos céus, não foi na terra, conservemos firmes a nossa confissão de que Jesus é o nosso Salvador, de que Jesus é o Senhor da nossa vida, de que Jesus é aquele que tem autoridade sobre a nossa vida, Jesus. Então ele diz assim: você deve manter firme a sua confissão, a confissão de que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha aí, olha o texto bíblico aí, para você que fala: pastor, não aguentei a tentação. Pastor, a tentação foi demais. Eu até orei a Deus para Ele não me deixar sentir. Gente, por favor, né? Para com isso. É espírito adâmico querendo jogar a culpa na Eva. Espírito de Eva querendo jogar a culpa na serpente. Assuma, meu irmão. Desejo é desejo. Pedir a Deus para tirar um desejo? Você deve dominar o seu desejo com o Espírito Santo que habita em você. Sabe essa história? Eu até orei a Deus, eu não queria não, mas eu fui lá e cometi esse pecado, aí eu furtei, estou usufruindo do objeto do furto aqui. Nossa, coisa terrível. Tá doido, senhor? Eu estava lá, eu não queria não, mas nós tivemos assim, essa relação sexual aqui. Nossa, foi bom, mas foi terrível, eu não queria não. Meu Deus, larga de ser hipócrita, senhor. Você é que domina o seu desejo. Não é pedir a Deus: Deus, tira de mim o desejo é seu, tem nada a ver com Deus. Larga Deus quieto, senhor.
Deus já te deu o Espírito Santo, Deus já te deu a palavra dele. A Bíblia diz que não veio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará o escape para que possais vencer. Quem se posiciona, quem se firma, quem rejeita, quem domina o meu desejo sou eu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo me dá o domínio próprio. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, versículo 15 de Hebreus 4. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por que Jesus foi tentado em todas as coisas, todas as áreas? Para que ele pudesse hoje, agora, dizer para você e para mim assim, olha, eu fui tentado, eu não pequei, eu vivo em você, eu habito dentro de você, e quando você for tentado, quando você desejar, a minha vida, o meu poder, a minha vida ressurreta, o meu Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade que habita em você, vai dominar o seu espírito, sua alma e seu corpo, e se você quiser, você pode rejeitar o mal e escolher o bem. Acheguemo-nos, versículo 16, ensino bíblico, meu irmão e minha irmã. O que é olhar para Jesus? Não é só contemplar a sua beleza, a sua glória, a sua santidade, não. É olhar para Jesus dentro de você, não olha para o alto, não, olha para dentro. Jesus está aqui, habitando aqui. Esse Jesus que habita aqui dentro de você, ele vai te capacitar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, confie. Foi isso que a Bíblia disse lá. Você deve confiar, você deve correr esta carreira com perseverança. Junto ao trono da graça, achegue-se junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é maravilhoso para você e para mim, porque a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se você olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, ele vai te sustentar, te livrar, te guardar, te proteger, ele vai te abençoar, ele vai suprir suas necessidades, ele vai fazer novas todas as coisas, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, porque Jesus, ele é a fonte de toda a vida, de toda a santidade. Ele é a fonte de toda a existência, de todo o poder, nos céus e na terra. Ele foi tentado em todas as coisas, mas venceu ao pecado, e agora, por meio da vida dele, ainda que sejamos tentados em todas as coisas, se nós quisermos, eu já disse aqui e vou continuar repetindo, o cristão, o Filho de Deus, ele não peca premeditadamente. Aí você tem que ver com Deus a sua experiência com ele. Não vou entrar no mérito que eu não sou juiz de ninguém. Mas veja bem, você ficar premeditando, concebendo. Gente, tentação todos nós estamos sujeitos. Você e eu temos que ter o cuidado de não conceber o desejo, a tentação no nosso coração. Porque aí ele pode passar para a ação física. Não que o coração, concebendo o pecado, já não seja pecado. Tá? Nós devemos encerrar na tentação. Tiago ensinou isso, Paulo ensinou isso, o escritor aos Hebreus está ensinando isso, e dizendo, olha gente, no momento da tentação, para e rejeita. Traga a sua mente, olha para Jesus, ele é autor, ele é consumador da fé, olha para ele e diz, Jesus, me livra. Me socorre, estou aqui diante de ti, pedindo socorro para o escape, me dá o escape, aí Deus vai te dar o escape. Sempre Deus nos dá o escape. Portanto, continue olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, e creia que se Ele, esse maravilhoso Pai, começou esta linda, maravilhosa, perfeita obra de salvação na sua vida, com certeza
Ele mesmo há de aperfeiçoá-la em nome de Jesus.